Meu nome é Alexandre Ribeiro Soares, tenho 43 anos de idade, assino como RS aqui em São Luís e coloco o nome Jesus Cristo, entendeu? Divulgando o nome do Pai com versículo bíblico. A questão do meu estilo é o mais fácil possível do entendimento, porque o meu foco é alcançar tanto o jovem, o adulto e o idoso, entendeu? Então eu faço das minhas letras o mais simples possível. Então eu não dificulto transformando para o style, para o freestyle, eu boto ela o mais simples possível, entendeu? Para que a pessoa, quando olhar, identifique logo o nome e especificamente a mensagem, entendeu? Que é o caso do versículo. Às vezes eu coloco palavras minhas mesmo, né, que eu escuto de algumas músicas que tem alguma coisa a ver com o propósito em si. Então o meu estilo é o estilo de letra mais simples, bem fácil de entendimento, entendeu?
com a intenção de não só divulgar a palavra, mas em cima disso também favorecer o grafite, que é uma arte que eu gosto muito, entendeu? Eu coloco o nome de Jesus Cristo primeiramente para divulgar o nome dele, né, e a mensagem evangélica. Através do grafite, né, que é um ministério e uma forma que eu encontrei de transmitir, através das aulas da minha mão, o grafite em si, né, para alcançar os jovens, os adultos que não têm acesso à arte, mas gostam da arte assim, e tem a oportunidade de ver na rua, que é uma galeria aberta, entendendo? E em cima disso alcançar o maior número de gente possível, não só em relação a escutar a palavra e ter conhecimento de quem foi ou quem é, entendeu? O nome do qual eu escrevo, o nome de Jesus Cristo, mas também com o propósito de divulgar o grafite em si e colorir a cidade com a arte urbana, que é no caso o grafite. Como eu comecei a me identificar com a arte, eu já venho de uma vertente ilegal, que é o risco, entendeu? Independente disso daí, eu transformei o dom que eu tenho de desenhar e procurei adquirir conhecimentos, né, do grafite para poder conciliar o dom, a arte que eu tenho de pintar com o aprendizado da arte em si do grafite, exposto não só pelos colegas da ilha, mas por outros locais, no caso, do mundo afora, né? E aí, em cima disso, eu comecei a comprar pequenos materiais sem ter conhecimento e comecei a cair para a rua, sem autorização de ninguém, só com a força de vontade e permissão de Deus. E em cima disso fui aos poucos, com meu salário próprio mesmo, sem ser remunerado pela arte, e fui colocando nas ruas conforme minhas condições financeiras, conforme minhas condições psicológicas, né, porque a questão financeira também influencia muito. Mas até hoje, graças a Deus, nunca deixei de pintar. Se tive algum momento de impasse de não pintar, foi por questões financeiras, mas independente disso, continuei a pintar, estou pintando até hoje. Não com a mesma frequência, mas não deixei de fazer o que eu gosto. Que eu gosto de pintar, eu gosto do grafite. O grafite é muito importante para mim na minha vida, porque tira o foco de eu ficar alienado pensando em outras coisas. Eu me dedico um pouco ali e tenho um prazer em ver minha arte na rua. Não sendo remunerado, mas tenho prazer em ver, e outros ver e admirar, né, e querer saber quem é, qual o motivo do que eu faço. O motivo é esse daí mesmo, é divulgar a palavra com o grafite, que é uma ferramenta, entendeu? Que a gente tem que usufruir. É interessante essa questão do meu reconhecimento, não financeiramente e não em termos de sucesso, entendeu? Mas sim pelo fato de ver colegas meus que hoje em dia dizem, estou pintando, mas te acompanho já há um tempo, aí já vi tua caminhada, entendeu? E em termos disso daí também, assim, eu fico muito satisfeito de saber, né, que eu, querendo ou não, acabo interferindo na vida daquela pessoa com uma arte que eu faço na rua, com o benefício de eu mesmo admirar minha própria arte e outras pessoas chegarem e eu vi tua arte, entendeu? Eu queria saber como é que faz, eu queria saber como é que faz para falar contigo, para a gente fazer um serviço. Na questão financeira, eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de ter feito uns trabalhos, né, especificamente focado para os clientes, em termos de tema, né, e tive um reconhecimentozinho nessa questão, bem pouco, mas eu tive, graças a Deus, de saber só fazer o grafite, sei, não sabe fazer só isso, não, vai tentar fazer da forma como for melhor. Aí, dependendo da situação, o cliente conseguindo entrar num acordo e eu tive a oportunidade de fazer alguns serviços, né? Nessa questão, quando eu boto um grafite na rua com o nome de Jesus Cristo e um versículo bíblico específico, é porque todo ser humano não se esqueça, entendeu? Que a gente está aqui só uma passagem, só um tempo. Então, o que a gente puder fazer de melhor para quem realmente merece, que é o Supremo, Todo-Poderoso, eu vejo que dessa forma, quando eu coloco o nome do Senhor na parede, as pessoas sentem a presença, ou sentem a magnificância do nome, porque é o único nome que tem poder e autoridade sobre todas as situações, entendeu? Então, quando eu coloco, eu já vou nesse foco de que vai tocar o coração de alguém, que vai despertar alguém. Eu mesmo também sou o próprio merecedor disso e necessariamente falando, eu necessito todos os dias, constantemente, de que eu venha ter esse contato, de que eu venha ter esse fortalecimento, não tendo uma palavra direta, mas uma mensagem, um painel. E isso daí eu creio que toca assim nos corações das pessoas, porque é gratificante para mim, entendendo? De colocar o nome do Pai, de colocar do meu melhor na rua, para quem
as pessoas possam olhar e admirar, e em cima disso daí ter um reconhecimentozinho.
eu coloco o nome de Jesus Cristo primeiramente para divulgar o nome dele, né, e a mensagem evangélica. Através do grafite, né, que é um ministério e uma forma que eu encontrei de transmitir através das aulas da minha mão o grafite em si, né, para alcançar os jovens, os adultos que não têm acesso à arte, mas gostam da arte assim, e tem a oportunidade de ver na rua, que é uma galeria aberta, entendendo? E em cima disso alcançar o maior número de gente possível, não só em relação a escutar a palavra e ter conhecimento de quem foi ou quem é, entendeu? O nome do qual eu escrevo, o nome de Jesus Cristo, mas também com o propósito de divulgar o grafite em si e colorir a cidade com a arte urbana, que é no caso o grafite. Como eu comecei a me identificar com a arte, eu já venho de uma vertente ilegal, que é o risco, entendeu? Independente disso daí, eu transformei o dom que eu tenho de desenhar e procurei adquirir conhecimentos, né, do grafite para poder conciliar o dom, a arte que eu tenho de pintar com o aprendizado da arte em si do grafite, exposto não só pelos colegas da ilha, mas por outros locais, no caso do mundo afora, né? E aí em cima disso eu comecei a comprar pequenos materiais sem ter conhecimento e comecei a cair para a rua, sem autorização de ninguém, nem só com a força de vontade e permissão de Deus. E em cima disso fui aos poucos, com meu salário próprio mesmo, sem ser remunerado pela arte, e fui colocando nas ruas conforme minhas condições financeiras, conforme minhas condições psicológicas, né, porque a questão financeira também influencia muito. Mas até hoje, graças a Deus, nunca deixei de pintar. Se tive algum momento de impasse de não pintar, foi por questões financeiras, mas independente disso, continuei a pintar, estou pintando até hoje. Não com a mesma frequência, mas não deixei de fazer o que eu gosto de pintar, eu gosto do grafite. O grafite é muito importante para mim na minha vida, porque tira o foco de eu ficar alienado pensando em outras coisas. Eu me dedico um pouco ali e tenho um prazer em ver minha arte na rua, não sendo remunerado, mas tenho um prazer em ver, e outros verem e admirar, né, e querer saber quem é, qual o motivo do que eu faço. O motivo é esse daí mesmo, é divulgar a palavra com o grafite, que é uma ferramenta, entendeu? Que a gente tem que usufruir.
comecei a me identificar com a arte, eu já venho de uma vertente ilegal que é o risco, entendeu? Independente disso daí, eu transformei o dom que eu tenho de desenhar e procurei adquirir conhecimentos, né, do grafite para poder conciliar o dom, a arte que eu tenho de pintar com o aprendizado da arte em si do grafite, exposto não só pelos colegas da ilha, mas por outros locais, no caso, do mundo afora, né? E aí, em cima disso, eu comecei a comprar pequenos materiais sem ter conhecimento e comecei a cair para a rua, sem autorização de ninguém, nem só com a força de vontade e permissão de Deus. E em cima disso fui aos poucos, com meu salário próprio mesmo, sem ser remunerado pela arte, e fui colocando nas ruas conforme minhas condições financeiras, conforme minhas condições psicológicas, né, porque a questão financeira também influencia muito. Mas até hoje, graças a Deus, nunca deixei de pintar. Se tive algum momento de impasse de não pintar, foi por questões financeiras, mas independente disso, continuei a pintar, estou pintando até hoje. Não com a mesma frequência, mas não deixei de fazer o que eu gosto. Que eu gosto de pintar, eu gosto do grafite. O grafite é muito importante para mim na minha vida, porque tira o foco de eu ficar alienado pensando em outras coisas. Eu me dedico um pouco ali e tenho um prazer em ver minha arte na rua. Não sendo remunerado, mas tenho prazer em ver, e outros verem e admirar, né, e querer saber quem é, qual o motivo do que eu faço. O motivo é esse daí mesmo, é divulgar a palavra com grafite, que é uma ferramenta, entendeu, que a gente tem que usufruir.